Seguiu a entrevista escrita em cima? Então vamos lá, vamos agora para a entrevista em vídeo, né? Eduardo, muito obrigado pela sua presença aqui antes de mais nada. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer estar aqui, falar sobre poesia, sobre o Grupo Guilherme de Almeida. Que tem 31 anos. 31 anos tem o Grupo Guilherme de Almeida. 31 anos, o segundo mais velho do Brasil, trabalhando pela poesia de Catanduva e da região. Batalhando pela poesia. Muito. Bom, mas vamos lá, poesia. Geralmente, o poeta ele tem uma arte um pouco mais individual, né? Ele tem o seu processo, a sua forma criativa, e geralmente ele pega essa ideia, essa alma e coloca num papel, né? Em forma de verso ou não, dependendo do poema ou poesia. E sempre fica aquela curiosidade, né? Qual é o processo criativo de cada artista? E eu queria saber de você. Como é que você cria? A gente estava conversando agora há pouco, você escreve um poema por semana e antes escrevia mais, né? Exato. Como é seu processo? Conta pra gente. Como nós estávamos conversando, eu acredito que o poema, a poesia é um processo narcísico. Você tem que se agradar, você escreve aquilo que transcreve aquele sentimento que você tem. E a partir disso, você coloca no papel no intento de que alguém goste. Não que isso seja a priori, que vá acontecer, mas é exclusivamente um processo egocêntrico. Você tem que criar, você tem que gostar daquilo que você está transcrevendo. E eu escrevia diariamente, mas devido à correria da semana, aulas, academia, então tenho escrito semanalmente agora. Mas dentro do conceito poético, é sempre um processo narcísico, egocêntrico. Sai de si para o próximo, desde que, ou não, a pessoa goste. Mas é uma esterilização narcísica. Falando sobre essa relação da pessoa que gosta, que foi muito claro isso, o artista, o poeta, ele vai suprir a sua necessidade e vai colocar ali no papel o que ele quer, sem se preocupar com o público, né? Houve no Brasil um movimento muito importante que foi o concretismo na década de 50, que teve tanto presença no Brasil como na Suíça. E depois eu vou colocar até uns poemas concretistas, concretos para vocês darem uma olhada. E é um poema que é muito visual, que pega quem lê, o leitor, de uma forma muito visual. E aí me veio essa pergunta de agora. O poeta não tem que se preocupar com quem lê, com o leitor, mas ele vai pela temática, existe um padrão, existem vários estilos, né? Fala um pouco pra gente dessa relação dos estilos com os públicos. Dando a dica sobre poemas concretos, os Irmãos Campos, que são fantásticos. No caso do concretismo, ele desfragmenta a base da escrita, então ele cria certas figuras geométricas para atrair o olhar, não necessariamente criando os versos, pode ser inclusive com prosas poéticas. Um poeta aqui de Catanduva fez uma poesia fantástica dentro desse estilo, chamado Jonas Rogério Sanches. Ele escreveu uma chamada Ampulheta, foi postada hoje no próprio perfil do Facebook dele. Mas a estrutura da poesia, dentro do soneto, dentro da poesia livre, ela ficou muito mais agraciada com a liberdade poética. Porque antes você tinha que seguir a métrica, a contagem de sílabas poéticas, para que agraciasse a estética ao olhar dos demais leitores. Com a liberdade poética, você consegue criar novas formas, como a própria Jaqueline da Suíça, que é coordenadora do Varal do Brasil, que ela criou o cêstico, que é uma forma poética nova, que são 7 versos, são 7 versos em 7 estrofes, em que a primeira de cada estrofe rima, não entre cada estrofe. Nossa, que legal! É uma forma nova de poesia que foi criada por ela, uma brasileira que mora na Suíça, que tem um trabalho fantástico no mundo. Mas voltando à ideia do concretismo, ele quebra um pouco essa ideia
de que tem que seguir sílabas poéticas, contagem métrica, para criar formas e que atraia o olhar do público, atraia novos leitores, atraia o público que se interage com aquele conceito que está apresentado. Inclusive, o próprio movimento ficou até 1970 no Brasil, com Paulo Leminski, com a poesia marginal, que é uma forma também de concretismo. E o público, como é que você acha que o público hoje lida com a poesia e a partir desses vários estilos? Como eu falei inicialmente, por ser um ato egocêntrico, você tem que ir de encontro com aquela pessoa, ela sinta a mesma coisa que você, para que ela se afine com aquele conceito apresentado dentro do poema. E é difícil que você consiga agradar gregos e troianos. Sim. A poesia é muito individualista por causa disso. Quando você agrada 1, 2, 3, não gostam daquela temática. No caso, a minha poesia. Eu escrevo sempre com temas mais conturbados, desde problemas mentais. Tive já um poema com 11 versos sobre estupro, que era um sonho meio perturbado. Então nem todo mundo consegue aceitar isso. Quer dizer que o poeta, ele pega a sua alma e joga no papel. E essa alma tem que se alinhar com a alma de quem lê. Exatamente. Legal. É muito individual mesmo, tanto para quem faz como para quem recebe. Exato. Porque aquele mesmo conceito que eu tento passar, se você não tiver com a mesma receptividade, você vai entender de maneira diversa e vai questionar se aquilo é agradável ou não. E vai retribuir isso de forma de leitura ou não. Eduardo, o trabalho do poeta ele é mais individual, como a gente estava falando, né? E você tem um coletivo, né? Você direciona, é presidente do coletivo, que é o grupo de poesia Guilherme de Almeida, que tem 31 anos, eu gosto de repetir, porque, pessoal, é de Catanduva. Como é que você coordena, como é que vocês se organizam, né? Porque são várias pessoas juntas nesse grupo. Fala um pouquinho para nós. Bom, nós tentamos organizar reuniões a cada 15, 20 dias. Inclusive, gostaria de agradecer a Inês Becker por ceder a Pinacoteca, o único local para que possamos nos reunir para fazer essas reuniões. Muito obrigado, Inês. E para organizar, alinhar os próximos eventos. São 5 anuais, inclusive nós teremos um agora na primavera, se eu não estou enganado, dia 30 de setembro. A organização é mais simples, porque são pessoas já que vêm desse grupo. Eu que sou o iniciante ali, eu sou mais novo dentro do grupo e graças a Deus eles confiaram a mim a presidência do grupo para tentar levar ao público mais jovem, tentar direcionar a poesia para esse grupo seleto que tem se distanciado tanto assim. Temos assim, dentro do grupo de poesia, uma diversa cultura. Temos poetas cancioneiros, poetas sertanejos, temos improvisadores, temos os poetas mais religiosos, temos os poetas apaixonados, tem os poetas mais doidos, que pecam um pouco no excesso, como as minhas poesias. E dentro desse conceito, dessa amálgama, é que levamos ainda um pouco que resta da poesia de Catanduva ao público. Quem iniciou o grupo há 31 anos foi o Dr. Alcir Gigliotti, há 31 anos. Ele teve a brilhante e magnífica ideia de reunir jovens em prol da poesia. Graças a essa ideia, há 31 anos, o grupo ele labuta, ele tenta sobreviver com as próprias pernas, sem apoio, sem sede, sem equipamento, apenas com um mísero donativo que nós mesmos, integrantes, doamos ao grupo para continuar essa caminhada, essa jornada. É digno de grande parabenização, porque batalhar a cultura hoje em dia é uma condição, às vezes, cada vez maior. E vocês, pela poesia, Bárbara, eu quero agradecer muito. Eu agradeço. E vocês fazem, fica aí a dica pessoal, talvez dia 30 de setembro, depois a gente posta certinho, lá na Biblioteca Municipal, né? O grupo ele sempre organiza bimestralmente, a cada 2 meses, uma apresentação, um recital, né? E qual é o retorno do público? Como é que o público reage nas apresentações? Olha, nós temos um público um pouco mais idoso,
e que eu acredito ser o melhor público que nós temos atualmente, o único e o melhor, porque eles participam, eles interagem, eles estão presentes, mesmo com certa distância, porque da Pérgola, onde era realizada, até o Centro Cultural, a Biblioteca Municipal, que é na Avenida São Domingos, fica distante, fica deslocado, é um local um pouco mais ermo. Talvez... Na Pérgola tem uma abrangência melhor também, porque é central. Exato. E tem... muito mais fácil de você conquistar o público, de você levar isso, porque é formar jovens, público, né? A formação do público é fundamental nas artes. Concordo. E esse público que já nos acompanhava, ele, na sua grande parte, foi conosco até o Centro Cultural, até a biblioteca. Eles não nos abandonou. Alguns, infelizmente, pela idade, pela dificuldade de deslocamento e acesso ao local, deixou um pouco de lado. Mas sempre que nos apresentamos em outros locais, raras exceções, eles estão presentes. Falando nessa formação de público, né, tem sempre a pergunta clássica do final. E um dia nós seremos substituídos, né, por novos artistas. E eu queria que você desse a sua mensagem, né, do que você espera e dá de dica para os novos poetas que estão por vir. Bom, eu gostaria de falar primeiramente sobre a transitoriedade. Nós, enquanto humanos, somos transitórios. Nós somos corpo. Mas tudo aquilo que nós deixamos como cultura, como escrita, como paixão e amor a um determinado segmento, cultura, dança, poesia, no meu caso, ela se torna imortal. Então somos transitórios enquanto humanos, mas a nossa cultura é imortal. Ela é eterna. E é isso que eu queria deixar aqui, as pessoas façam de si objetos de lembranças, de eternidade, para que sempre no nosso passado tenhamos um foco de esperança para levar à frente a própria cultura, a própria educação, uma política melhor. Enfim, dentro da própria transitoriedade, buscar a eternidade para levar a esperança à futura. Olha, eu quero agradecer por essa mensagem maravilhosa, por essa entrevista fascinante em que a gente falava de um processo que é egocêntrico, como você disse, mas que toca todas as pessoas, né? Que estão abertas para serem tocadas. Eu agradeço muito a oportunidade, porque infelizmente Catanduva ficou muito aquém do que a poesia pode promover. E é uma oportunidade para o grupo de divulgar esse nome, esse trabalho que há 31 anos vem sendo feito incessantemente. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Eu agradeço. Pessoal, então vamos seguindo no quadro, tem muitos artistas pela frente, mas sabe, né? Como eu sempre falo, fica até repetitivo, mas vamos lá. Vai compartilhar #CatanduvaPost ou #PAC, Personalidades Artísticas de Catanduva. Muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Pessoal, ótimo domingo. Até a próxima. Tchau!